Ser mãe já é um desafio. Ser mãe no exterior é viver entre culturas, saudades e recomeços. Agora imagina tudo isso com o sonho de empreender. Esse é o Ericast e esse é o nosso quadro Mãe de Mil Tarefas, onde a maternidade encontra coragem, reinvenção e propósito. Como é que vocês estão, meus amores? Eu tava com muita saudade de vocês, morrendo de saudade desse quadro incrível que é o Mãe de Mil Tarefas. Mas antes de a gente começar esse episódio, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, comentar e mandar para muita gente. Assim a gente aumenta cada vez mais a nossa corrente do bem. Meus amores, as convidadas de hoje eu tenho um carinho muito especial. São mulheres incríveis, de muita força, de muita determinação, onde eu admiro demais a maternidade delas. Não é à toa que elas estão aqui e elas vão contar para vocês um pouquinho da experiência delas de ser mãe, de ser empreendedora, de morar fora do nosso país, de como eu digo que equilibrar esses pratos da maternidade que não é fácil. E eu quero que vocês recebam com muito carinho ela, que tem 43 anos de casada, é mãe de 43 anos de casada não, viu, gente? Ela vai dizer, Érica, que é isso? 43 anos, ela é casada. Ela é mãe do Arthur, que tem 8 anos, ela é do sul do Brasil e ela está aqui na Itália há 20 anos e ela também faz a massagem, ela é profissional da massagem, ela faz a massagem da Renata França, gente, que é incrível, que eu já provei e eu saí renovada, drenada, drenou tudo, gente, na mesma hora ela falou assim, Érica, tu vai sentir a diferença, e é verdade, gente, essa mulher tem umas mãos de fadas. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a Jane. Oi, oi. Maravilhosa. Mas antes da gente começar a conversar com a Jane, tem uma outra convidada que ela, gente, é uma amiga querida, a Camila, já tô falando até o nome, a Camila foi minha primeira amiga, que é a primeira pessoa que eu conheci, a primeira brasileira que eu conheci aqui na Europa e que tá em todos os momentos da minha vida, desde quando eu cheguei aqui na Itália, então nós já passamos por tantos momentos juntas. Eu tenho muita admiração pela Camila, ela tem 41 anos, ela mora aqui há 22 anos, ela é de São Paulo, ela tem 2 filhos, um de 9 e um de 2 anos, ela é ex-modelo, tem que falar que você é ex-modelo, amiga. Ex-modelo não, gente, porque ela sempre vira e mexe, ela tá fazendo umas campanhas e ela mora em Milão. O que, amiga? 3 anos é em Milão? Não, Milano Tá Tre. 3. Milano Tre. Ah, Milano Tre. Exato, mudei. Tá, então tá aqui Milano Tre. 3 anos, como 22 assim? anos 22 anos de Itália. Exato. E eu quero que vocês realmente recebam com muito carinho essas mulheres incríveis, que Obrigada. tem muita história pra compartilhar, não é mesmo, amiga? Muitas. Muita coisa, né? Caixinha de surpresa. Quem é que começa hoje? Vamos lá. Dou a honra a Jana. Eu que sou mais velha, né? Vamos Pode bloquear. deixar, vamos pode bloquear. deixar. Começa, amiga, te apresenta, conta um pouquinho do teu trabalho, o que você faz. Conta um pouquinho do teu trabalho pra gente, para as pessoas te conhecerem, elas podem te encontrar aqui. Você mora aqui na Itália mesmo? Tá. Então, eu sou a Jane, sou casada há 13 anos, mãe do Arthur, né, como a Érica falou. Sou massoterapeuta do método Renata França. Sou uma profissional e mãe. E estamos aqui na luta dessa divisão que é ser mãe e trabalhar fora, que não é fácil, é uma luta todos os dias. E eu brinco e falo que é sempre uma competição, porque eu não sei se trabalho mais ou trabalho mais a ser mãe, né? Sim. Então, é uma maneira de competição mesmo, porque eu quero fazer as duas coisas e quero ser boa nas duas coisas. Então, é todo dia uma luta para conseguir dar conta das duas coisas. Dar conta de tudo, né? Mas a gente consegue. Se cobra, né? Na verdade, a mãe sempre se cobra todos os dias. Todos os dias. Para dar o todos melhor. os dias. É isso aí. E você, Camila? Olha, eu, como você mesmo diz, né, eu tenho 41 anos, moro aqui há 22 anos, passei muito mais tempo da minha vida aqui e sou grata à Itália, como diz, ex-modelo por muitos anos, mas sou empreendedora. Eu tenho minha empresa de logística em Milão, fazendo entrega de lavanderia, biancheria, toda a parte logística, e ali equilibrar pratos mesmo, como você diz, que é trabalhando fora,
estando com a criança, a parte de sentir culpa é quando tem que pegar na escola, daquele horário, você tá um trânsito, acontece alguma coisa. Ali várias vezes eu já me peguei e falei, caramba, caramba, que saco. E meu filho já falou, mãe, você falou pra mim que ia chegar 5, ele faz escola, você falou pra mim que ia pegar 5, e já são 10:06. Aí vai aquela coisa, desculpa, peguei trânsito, peguei aquilo, olha meu dia e tal, e aonde ele já também falou, eu odeio o teu trabalho. Eu odeio o teu trabalho, eu odeio o que você faz, entendeu? Eu faço um trabalho que eu trabalho 7/7, todos os dias, né? É verdade. Então assim, eu sou reperível sempre no telefone, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então mas é isso. a gente vai tocar nesse assunto de maternidade e trabalho, que é muito forte, a gente sabe disso, que é muito forte, porque não é como um homem, não tem como alguém comparar, porque o homem ele se arruma, ele vai embora, a gente é casa, comida, quem vai cuidar do meu filho, quem vai dar comida dele, mas a gente vai trazer esse tema para vocês. Mas o primeiro tema que eu queria começar com vocês, iniciar, é falar a respeito do parto e das expectativas de vocês com a questão no exterior. Eu queria saber de vocês o que mais surpreendeu vocês no parto de vocês no exterior. Vou eu? O meu rápido. Então fala o teu. Fala o teu. O meu é um pouco... então eu vou rapidinho. Vai. Então, eu teve 2 partos. O Pierre tem 9 anos, o Theo tem 2. O do Pierre eu fiz o curso pré-parto. Né? No hospital. No hospital. Eu quis fazer o curso pré-parto porque eu queria aprender algumas palavras que você não usa no dia a dia, né? Primeira vez, mãe, queria entender, fiz o curso e foi longo. Eu achei assim, o hospital aqui muito bom. Qual foi o hospital que você foi? São Giuseppe. Eu também. Eu também? Eu Olha também, a minha experiência é ótima. Sério, uma experiência maravilhosa. Eu Hospital também. público, Muito eu bom. tive... Excelente. Foi incrível. Eu também. Incrível, eles são humanizados, são incríveis. Eu cheguei, né, não era dilatada, tava todo aquele processo longo, não tive a epidural e foi punk. Caramba, por que não te deram a epidural? Porque eu cheguei no hospital às 7 da manhã, eu tinha contração, mas eu não era dilatada. Então você tem que estar dilatada para poder um epidural. determinado Dilamento, assim, quando tá no 7. Quando tá no 6, você já pode tomar epidural. E eu tinha assinado. E aí eu cheguei às 7 da manhã, eu passei meio-dia, eu tava 4. Caramba. Aí do meio-dia às 2 eu tava 6. Aí eu falei, agora? A hora que ela foi, ele falou, minha filha, já tá parindo. Vai, você vai parir. Eu falei, como assim? Quanto tempo tu teve de... Olha, eu cheguei no hospital às 7 da manhã, ele nasceu 4 da tarde. Ah, foi rápido, amiga. Porque tem Assim, gente que diz pra mim que passa um dia e meio, 2 dias então pra... assim, foi rápido, não tive a epidural, eu tive ele de pé. E pra mim foi muito louco, porque ele falou assim pra mim, fica de pé, porque eu tava tendo muita contração. Ela falou assim, fica de pé, a hora que você tiver aquela dor, você abaixa. A um certo ponto, e ela com um espelhinho. Pra ver espelhinho embaixo da embaixo fica? Embaixo de mim, assim, Pra ver se eu tá pelada, eu abaixava de dor. Aí eu falei assim, a hora que eu senti, eu falei, meu Deus do céu, tá saindo, eu não quero ter meu filho que ele vai cair. Não, mãe, fica tranquila. Como fica tranquila? Né? E assim, foi uma dor, que aí ela falou pra mim que como eu tava muito dilatada, nessa pressão que eu tinha, era pra sair. Então assim, foi, aí a hora que ele tava com o espelhinho, tirou, já saiu. Ok, deu tudo certo. Foi. E o segundo, eu cheguei no hospital Foi muito rápido, amiga. 20 minutos. Foi muito rápido, minutos. foi muito rápido. Porque eu falei com ela no telefone, acho que antes. Foi. E quando ela me liga assim depois, sei lá, de 1 ou 3 horas, ela... Foi. Amiga, Já nasceu. já nasceu. Eu falei, como assim, Camila? Eu cheguei no Saiu. hospital 1h10, 1h20 da manhã. Não, era 1h30, né? Eles foram me visitar, 2 horas ele nasceu. Tipo assim, ele muito não deu nem rápido. tempo, não deu tempo de nada. Não Foi. deu tempo de olhar, de fazer, de preparar. Foi muito Ele rápido. saiu. Deslizou. Muito. Sem epidural, sem corte. Que sorte. Parideira, Foi parideira. Que sorte. Ai, dor, viu? Ela é parideira. Parideira. É parideira, porque, gente, a Camila, Sim, foi, ela os dois. não parou, viu, gente? Ela não parou de trabalhar. Ela fez mudança, casamento. quase parando. Casamento. Gente, a Camila eu fui pro casamento da Camila com a barriga desse 8 meses. tamanho. Eu tava grávida de 8 meses. Eu falei, a Camila vai parir no casamento dela. dançando. E dançando. E como se... O pé dela tava bem inchado. Cotequina. A canela dela tava desse tamanho. E ela lá como se nada. Eu falei, gente do céu. Por isso que o foi bebê fácil. falou, vou sair logo. Aí chega. Foi essa fácil que manhã você foi
Foi se alenando já Foi, até, por isso que ele foi. saiu rapidinho. 20 minutos ele saiu. Tanto que o Maravilha. hospital inteiro falava, como assim? Você é criança de 20 minutos? Eu falei, nunca teve ninguém 20 minutos. Eu entrei e saiu. 20 minutos. Que maravilha. No primeiro Muito louco controle. isso. E Não, você, o meu Jéssica? foi complicado, porque assim, eu não tive a experiência desse parto, né? Que todo mundo dizia. É, porque o que aconteceu? Eu tive uma gravidez um pouco complicada. Eu trabalhava, eu tinha 2 trabalhos. Aí trabalhei em 2 trabalhos até 5 meses. Depois eu parei e fiquei só em um. Mas eu tive, assim, aqueles problemas de família que todo mundo tem. Sim. Aqui a gente deixa a família no Brasil e complicado. E meu pai e minha mãe, meu pai estava doente, era um período complicado da minha vida. E o que aconteceu? Foi um período muito de estresse. Não era para... eu não pensava em engravidar aquele período. Eu queria ter engravidado quando ele nasceu, mas aconteceu, porque tinha que acontecer. E foi do jeito que tinha que ser, do jeito... depois que eu entendi, foi do jeito perfeito. E o que aconteceu? Eu comecei a ter a pressão alta com 6 meses, 36 semanas. Foi tudo bem com a saúde, foi tudo ok, apareceu a tireoide ali, mas assim, não precisei tomar nada durante a gravidez. Mas o que aconteceu? A minha pressão começou a aumentar devido ao estresse que eu estava passando com essa situação de família. Com 36 semanas, eu tive que ir de emergência para o hospital, porque acabei passando mal, mas não mal assim de dores. Não foi pré-eclâmpsia, não? Foi pré-eclâmpsia. Aí eu chegando lá no hospital, já me levaram para a sala do parto. Falei, como assim? Acabei de chegar, Como né? assim? O que aconteceu? Aí meu marido perguntou. passa mal, que ele tem esse negócio de passar mal. Eu não sabia se eu me Menina, era comigo, cadê o O meu marido que tava desmaiando Devia ser o ali suporte psicológico. Eu esqueci um pouco do que eu tinha que parir. e tava prestando atenção dele que Aquela tava coisa de desmaiando. filme, É, aquela situação. Própria assim. E todo mundo olha e fala. Aí tudo bem, acontece. eu olhei pro médico, falei, ele vai nascer? Ele falou, não, a gente vai ver aqui. Eu falei, mas por quê? Aí eles já tiraram um pano verde de uma banheira lá. Eu falei, como assim? Eles vão induzir um parto? E começou tudo aquela coisa Na cabeça, maluca. né? Eu falei, mas não é... E eu, Não é o momento sabe, mãe ainda, de né? primeira viagem, eu não tinha tantas aquelas experiências. Claro. Eu sabia que ele tinha um mês pra crescer Todo ainda, mundo né? fala que mas ninguém na hora E o meu H, parto né? tava pro dia do Natal, tava marcado, tá lá, tenho a folha marcada, 25 de dezembro o meu parto, era pra ser no dia 25 de dezembro. Tanto que todo mundo falava, vai ser no natalino, eu falei, não vai ser não. E aí, resumindo toda a história, porque é um pouco longa, eles falaram, não, ele não vai nascer agora, mas você vai ter que ficar internada. Eles não me falavam que eu tava com problema da pressão, pra não me alterar Não mais, alterar, né, né? não sei o quê. Só que naquele dia que eu fui internada, eu tinha marcado como é que shower. Exato. O baby shower. Mandei convite para todo mundo. E eu tinha parado de trabalhar numa sexta e no domingo eu fui para o hospital. E no domingo eu mandei convite para todo mundo, tinha comprado as coisas. Tudo preparado. Porque ia ser no outro domingo a festa, né? E aí eu preocupada com aquela festa. Eu falei, tá, mas ele vai nascer, mas eu tenho uma festa para fazer. Isso na segunda, de madrugada que eu fui, né? Eu preocupada com a festa. A Falei, mãe não teve noção. que a então, mas vida amanhã grávida- eu vou embora. Que horas que eu saio? Não, a gente Que vai horas fazer eu saio? E eles me enrolando, porque eu tive que fazer ali no São Giuseppe, onde... e eles falando, não, que a gente vai fazer uns exames pra ver se tá tudo bem. Aí, chegou na terça, e eu fiquei na segunda, né? Na terça, eu falei, e aí, eu vou poder ir pra casa, né? Porque eu preocupada com os salgadinhos, com os docinhos, porque eu gosto de fazer, eu queria fazer tudo, aquela coisa, né? Não, tem mais uns exames. Eu falei, e era muitos exames, eles fazendo muitos, e eles não falavam por quê. Aí na quarta, eles falaram assim, amanhã a gente fala se você vai ou não pra casa. Eles ficam me enrolando, né, na quarta-feira. Aí eu fui fazer um exame no coração, e eles falaram, ó, o primeiro que chegar aqui, você pede pra ele comprar esse remédio, porque a gente não tem no hospital. Então, a primeira visita que vir aqui, você fala, porque era meu marido e a minha comadre, né, que iam lá. E aí eu falei, tá bom. Chega a minha comadre, e eu falei, Josi, você precisa comprar esse remédio aqui. Aí ela foi na farmácia, trouxe, e ela comentou, esse remédio é para coração, gente, você tá com um problema no coração. Eu falei, eu não sei, sabia nada, né? Eu não sabia. E ali eu fui Eles não queriam descobrindo te que era alguma tá coisa assim, acontecendo, sério, mas aí o médico me algo mais acalmou. sério, né? E na quinta, aí o médico falou, ó, depois dos exames que eles fizeram ali, eles falaram, ó, tá tudo bem com você, mas era mentira, porque, né, a pressão alta e tal, mas você vai ter que ficar, porque a gente vai ter que fazer um parto quando ele completar 37 semanas, então a gente segurou vai ter você que esperar até- aqui. Sim. Pode cancelar a tua festa. Eu falei, tá bom, liguei pra todo mundo, cancelei, triste, cancelei, falei, tá tudo bem. E só que aí na quinta-feira, a minha placenta rompeu.
E na hora que a menina foi tirar sangue, aquele processo de manhã cedo, tirar sangue, ela falou assim, Jane, você vai ter que virar pra colocar o aparelho pra sentir o neném, né? Porque ela a barriga eu tava pra cima e tal. Ela falou, vira. Aí eu virei e senti um pouco. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu pensei que eu fiz xixi, cocô, alguma coisa, porque eu senti um negócio. Aí eu falei, ai, que vergonha, né? Eu falei, não vou falar não, pensei que eu fiz a caca. Porque foi, sabe aqui? Aí eu falei, pronto. Falei, meu Deus, acontece de tudo, né? E eu com vergonha da enfermeira, nada a ver. E aí a enfermeira falou, nossa, não tô conseguindo achar veia. Ela não achava mais as minhas veias, já ali 6h40, acho que era, da manhã. Aí eu falei, daí ela falou, aí quando ela falou, vou pegar uma borboleta, aqueles negocinhos pra diferentes, pegar... ela passou do outro lado. Nesse momento, eu senti um alagamento. Eu falei, meu Deus, eu fiz xixi, cocô, tudo junto, porque eu não tava sentindo dor. Mas foi uma coisa, assim, muito estranha. Porque mãe de primeira aí eu olhei, a gente não entende nada. muito confuso. Todo mundo diz, mas ninguém viveu. Exato, foi uma confusão. Aí eu te falei, vou ter que falar, né? Falei, Kiara, porque era Kiara. Falei, Kiara, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui atrás. Aí ela ergueu o lençol, eu tava com o pijama claro, ela viu muito sangue, era muito sangue, porque a placenta realmente deslocou. Só que eu não tinha dor, eu não sentia dor. Só que as minhas veias sumiram todo, porque a pressão, né, tudo aquela coisa. Me levaram diretamente pra emergência. Quem começou a fazer meu parto já foi o anestesista, que ele viu ali que tinha que tirar na hora. Porque o Arthur tava se afogando, né, aquela coisa toda. Ali soltou tudo, eu tava perdendo todo o meu sangue. E foi, resumindo toda a situação, foi um parto de 3 minutos. Quando a médica, a doutora Silvia, chegou, o anestesista ele já estava começando a cortar minha barriga, porque ele tinha que tirar rápido. O meu parto foi 3 minutos. 3 minutos. Quando eu pensei, eu não senti nem a anestesia, porque quando ele falava comigo, e assim, e ainda eu falei pra ele, mas ele tá nascendo? Porque eu sabia que tinha que ter uma dor insuportável, né? Eu esperava aquela dor. Sim. Aí eles falaram, ele tá nascendo, ele vai nascer agora. E aí a anestesia, ele falou, agora você vai sentir uma picada, que eu não senti, porque eu já não sentia mais nada. E aí eu não conseguia mais falar. Aí foi quando eu lembro que eu pedia pra Deus, eu falava assim, Deus, eu entendi. Porque quando eu vi aquele monte de sangue, aquela coisa toda, eu falei, Deus, eu entendi, eu tô morrendo, mas salva o Arthur. Só que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Eu pedia só pra Deus, assim, pensamento, e chorava. E eu falava, salva o Arthur, salva o Arthur. Aí tanto que quando ele saiu... da mãe é tão grande que a partir desse momento a gente já nem pensa mais porque eu nem tava acreditando que tinha que eu tava parindo, né? Mais na gente, E aí eu pensei, meu Deus do céu, e agora? E eu lembrava, porque na minha cabeça eu sabia que pra nascer uma coisa normal eu tinha que sentir dor pra poder ver meu filho. Eu nunca escutei alguém tendo um filho sem sentir dor. Eu não senti nada. Eu falei, tô morrendo. E aí eu escutava eles falando assim, ela não... foi cesárea. E aí eles falaram assim, ela não tem veia, pega no pescoço. E procurando, e não me achava. Eu falava, meu Deus. E eu tentando falar com eles, a minha voz não saía mais. E eu não enxergava, porque era só porque a pressão subiu, aquela coisa toda, né? Eu só via vulto e eu chorava. Eles, calma, mãe, tá tudo bem. Só sei que foi tão rápido que eles tiraram... Quando a doutora tirou o Arthur, eu só vi o vulto dele, como ele tava coberto de sangue. Sim. Eu vi o menino loiro, o menino tinha cabelo preto, eu vi o cabelo loiro. Aí eu volto, mas deu tudo certo. Quando eu voltei pro quarto, eu lembro do meu marido falando, Jane, ele tem cabelo? Eu falei, eu tô tudo bem, tá tudo bem comigo, tá? Eu falei, ele tem cabelo, ele é loiro. Mas ele não era loiro, porque eu vi ele loiro e foi tudo muito rápido, porque eles encostaram 2 segundos e correram com ele. E ali até eles falaram, não, tá tudo bem. Pra mim não tava tudo bem. Ele foi pra incubadora? 40 minutos ele ficou só. Acredita? É Deus. Foi. E ele nasceu com 36 semanas e 2 dias. E assim, ele ficou 40 minutos. Mas aí vem o trauma meu mesmo, né? Que isso daí passou, deu tudo certo. Era muito pequenininho, porque ele nasceu com 2,4 kg. Ele era muito pequenininho, porque ele tinha um mês ainda para crescer, né? E aí, aí deu tudo certo, aquela coisa, eu fiquei colada, porque ali o hospital... te apoia, né? E eles deixam o bebê ficar, se você quiser ficar. O meu não ficou, não? O meu não ficou. Ah, tá, depois do parto eles deixam. Eles deixam pelado, ele ficou comigo em cima de mim. 2 horas. Isso, eles deixam 2 horas ele em cima da gente, pra sentir o nosso contato. Eu achei incrível isso. Nossa, o meu marido ficou super tenso, André, nesse momento. Porque eles levaram a gente pra um quarto, porque
eu tive no Busse. É. No Busse. Então, no Busse, você tem várias salas para ter parto natural, Sim. que é a banheira e tudo. E são poucas salas para ter cesárea, porque aqui na Itália, quem não mora na Itália, é cultura do exterior, né? A gente não tem Ninguém esse te negócio. corta. parto Ninguém normal. quer fazer parto cesáreo. Não, Não. existe aqui. No Brasil, por exemplo, é normal fazer. Vocês pagam para fazer natural. Aqui é o contrário. Quem quiser verdade. fazer parto cesáreo, você tem que pagar. Paga. E paga muito, Muito né, caro. gente? É muito caro. Então, todo mundo tem normal. E o que é cultura, né, gente? O que é cultura? É Porque cultura. quando eu vim pra cá, eu fiquei muito assustada quando eu fiquei grávida a respeito disso. Que- Eu vou fazer normal ou eu vou fazer cesárea? Porque todas as minhas amigas, a minha mãe teve 3 cesáreas, então na minha normal cabeça no Brasil, é né? normal, vou fazer cesárea. Mas quando eu vim pra cá e as minhas 2 irmãs, por exemplo, a Carla teve os 2 normais dela e ficou Carla como se nada tivesse Saiu acontecido. andando. No outro Saiu dia, andando. a Lorena, ao invés, eu acompanhei, porque eu tava na casa dela, eu não morava ainda aqui. Coitada, quando ela fez o corte, a menina, meu Deus do céu, não conseguia levantar, não conseguia pegar a criança. e Cesárea. tudo. Cesárea. Aí eu fiquei na minha cabeça, nossa, e eu sou medrosa, eu sou fraca pra dor. Eu falei assim, se eu E teve um puder... filho. E se eu, não, eu falei, se eu puder, eu vou ter cesárea, eu acho. Não, eu acho que eu vou ter normal, porque a Carla ficou muito bem. Depois eu falei, vou ter normal. Mas o Lourenço sentou. O Lourenço Ai. sentadinho ficou e não Você mexeu. Podálico, né? foi. Chama podálico. Podálico. Ficou sentado, então eu não tinha nem a possibilidade de ter Normal. Ele sentadinho ficou, acho que com 6 meses já ele ainda estava sentado e não mudou de posição de jeito nenhum. Ficou sentado. Como o Lourenço era um bebê muito grande, porque eu tive diabetes gestacional, então eu fiquei fazendo dieta, tudo pra controlar isso. E ele era muito fora da curva, ele era muito grandão. Até hoje, assim, né? Até hoje, né? ele Você é vê, enorme. imenso, ele é grandão, enorme. meu filho, ele é bebezão. E os médicos, eles nem estavam cogitando, de fato, mesmo que ele tivesse virado, de eu ter normal. Que ele era porque grande. ele poderia me rasgar dilacerar tudo, tudo. me rasgar tudo. Então eles já tinham tirado essa possibilidade que assim, às vezes a gente, quando a gente é mãe, a gente quer viver todas as experiências, né? E esse cara disse, porque eu sentia contração. Eu sentia as contrações. ok. Sim, de aquela pré, né? Eu Aquela senti a contração, eu comecei a sentir antes de terem marcado. Braxton. Não sei como sim, se chama, Braxton, amiga, mas eu comecei a sentir as contrações de ter o parto. E a médica, ela decidiu, meu bebê ele nasceu com 38 semanas. Ela falou assim, eu não vou te mandar mais pra casa, porque você vai ficar só sentindo dor e não vai adiantar nada. Porque você não vai poder ter normal. Então, eu já vou tirar teu bebê. E foi muito rápido, mas eu levei a bolsa, levei já tudo preparada, mas eu pensei que eu ia voltar pra casa. Eu falei, não vou. 38 tava marcado pra uma semana depois. Já tava marcado, o Lourenço, ele não ia terminar os 41, né, semanas. 40 semanas, ele não ia terminar porque a médica falou, ele é muito grande. E assim, Tem a gente que não tem por que deixar. Ele nasceu com 3,8, o Lourenço. Enorme. 38 Enorme. semanas, 3,8, bebezão. E eles levaram primeiro pro André, não E fui ele eu era que grande, peguei. e era grandão, Era alto, grandão. centímetro alto, né? assim, o fêmur do Lourenço já era grandão, mas falaram, não, ele é grande. Entregaram pro Lourenço, eu não fui a primeira pessoa a pegar, foi o pai dele. Eles levaram diretamente pro pai dele. Eu deitada na câmera, olhava o André no vidro, porque aqui eles não deixam entrar como no Brasil, que o pai fica do ladinho da mãe. Aqui não, ele fica no espelho. Porque foi cesáreo. Foi. O parto normal pode entrar. É. O meu marido entrou. Ele tava do meu lado, viu tudo. Viu tudo. Tudo. Eu não queria, Tá nem saindo, queria viu meu marido, tudo. porque não ia aguentar, não. E eu falava assim pra ele, não Falando fica quem aqui na tá. frente, vai atrás, não olha. Porque eu falei, se ele olhar, ele nunca mais vai querer ficar comigo. Ele falou, para. Porque nesse momento não passa nem pela Não cabeça passa. nada disso. Só quer ver o bem Ele de só você e quer da ver, criança. exato. E ele tava do lado e ele falou que viu tudo. Mas assim, porque falando do cesáreo, aqui na Itália só fazem cesáreo, risco de vida, como no teu Isso. caso, Isso. e E podálico. podálico. Outra Sentadinho, coisa, se você bebê. não paga, não tem. E é caríssimo pra pagar. Muito. Mas aí eu fiz, mas foi muito rápido, porque cesárea é rápido. É rápido. Rápido, eles me arrumaram, me colocaram lá e tudo, me tiraram. Programado, né? Foi muito rápido. E deixaram a gente numa salinha, com o bebê em cima de mim. E o André ficava agoniado. Ele falou assim, sim, abandonaram a gente. Deixaram de conta que a gente vai pro quarto e tudo. Porque você fica 2 horas, 2 é horas. uma eternidade, parece que não passa É o porque tempo. tu tá lá dentro e eu, tipo,
do meu E deixa o pai grog, junto. O pai junto. O pai Não, eu já fui direto pro quarto criança, depois. É que eu fiquei em observação lá. Aqui eles E deixam depois eu 2 fui pro horas, quarto. Eu não tive essa. Não, eles deixam fiquei. você 2 horas num outro quarto, uma sala escura, a criança pelada Sim. Ah, e eu não só com tive. capelino, Isso. só com capelinho pra E cobrir. ele ficou bem assim, grudadinho. quietinho. Só que chegou uma hora ele começou a chorar, aí o André, ele tá com fome. Eu não sei o quê, como é que a gente faz? Ele pegou o neném de cima, ele pegou. Pensando que tinha leite. Não, ele pegou. Ele pegou o Lourenço de mim, nossa, o André, ele pegou e ficou com ele, assim, acalmando. E ficou. medo, né? Tipo, Aí eu falei assim, aí ele ficou caladinho, o Lourenço, sabe? É. Aí eu falei assim, amor, fica calma, os médicos... Você quer calma, tá vendo? Ele A gente quer calma. Não, ele queria alguém pra ir Pra lá, poder, pra né, ver, pra falar. experiência. Aí depois ele me deu o Lourenço, ele foi chamar alguém, aí levaram a gente pro quarto, mas assim, depois de sei lá quantas 2 horas, a horas, gente ficou lá e levou a gente pro quarto. E assim, a gente foi, eu disse pra ele assim, calma, porque a criança, ela tem o líquido, né, a minhoca, A então minhoca, ela não ela tá com fome. Ela não tá com fome, chora por quê? Ela saiu da casa dela. É outro mundo, é Ela tudo saiu da novo. casa, né? É. Imagina 9 meses, a criança tá dentro da tua casa. É uma casa. A barriga da mãe é uma casa. É o abrigo dela, depois né? ela é exato, aquele contato, tudo novo. só você e ela. De repente sai. Oi? Alguém me pega no braço. Cadê minha água quentinha? Eu tô no quente, eu tô isso, né? Então é Agora, eu vou falar pra vocês uma coisa, por exemplo, assim, vocês estão falando que o parto de vocês foi maravilhoso, né? O meu foi um pouquinho tenso, foi bom, a médica foram excelentes comigo e tudo, mas... O meu foi maravilhoso, amiga dela. Foi punk. É, o Não, meu foi foi. assim, a recepção do hospital. a recepção foi boa. Foi. A recepção do hospital, porque isso é importante. Por exemplo, o meu hospital... Eu falei pra você ir lá. Eu falei pra Não, é ela muito mesmo. bom. Não, o meu hospital, eles O segundo infelizmente, ele você não- vai. o segundo eu vou, mas infelizmente eles não foram assim tão acolhedor Que é comigo. muito grande. É, muito grande. e eu me senti um pouquinho sozinha. Vocês sentiram sozinha ou vocês sentiram acolhida? A Eu me minha senti acolhida. experiência foi assim, bem fora do comum. Porque o que o que aconteceu? aconteceu? O que aconteceu? Tanto que quando eu volto, se eu volto lá, hoje agora eu troquei, que eu mudei, moro em Pavia, então tudo é lá. Mudou de lá. Mas se eu volto ali, todo mundo pessoas me conhecia lembram. pela história que aconteceu. Porque o que aconteceu? O parto foi assim, foi assustador, foi, mas foi muito rápido. E depois, assim, deu tudo certo, né? Meu filho nasceu superação. saudável. Tanto que quando nasce, eu não sei se vocês fizeram, eu fui conferir os dedinhos, se tinha tudo. Aquela coisa, meu Deus. Ele era saudável, a cara do pai, porque eu pedi que eu queria só o nariz do pai, o menino nasceu só com o meu nariz e a cara do pai. Eu queria o nariz tudo ao contrário, não era loiro, era o cabelinho, ele tinha as entradas, era tudo a cara do pai. Mas o que aconteceu? Eu fiquei no quarto até o dia que ele nasceu sozinha. No dia que ele nasceu, veio uma egipciana. E aí, como é que foi? E ela era a terceira filha dela. E aí ela teve o parto normal, a terceira filha dela, normal e tal. E é totalmente uma cultura totalmente diferente. E aí a gente dividia o quarto, né? Eu ficava na cama desse lado e ela daquele lado. Pra resumir toda a história, a mulher não dormia aquela noite, então eu não dormi, porque ali em São Giuseppe, eles deixam ficar, não sei se é ainda, né? Mas na minha época, não sei se na tua Deixa a também, criança. você tem a opção de ficar com o bebê, se você quiser dormir, você fala assim, não, pode levar pro berçário. E eu não desgrudei do Arthur no momento, aquela coisa, eu fiquei o tempo todo, tinha o bercinho que ficava ali do lado, e aí como todo o processo que aconteceu comigo, eles me colocaram a sonda, né? Porque eu não podia levantar. Mas no segundo dia veio a minha amiga lá, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso tomar um banho direito, eu quero lavar meu cabelo, eu quero tomar banho. E eles falaram, não pode levantar. Mas aí ela me ajudou, eu consegui, dei umas tapas, né? Sentando, eu consegui tomar banho e voltei pra cama. E aí eles colocavam aquele ferro que não é pra levantar, que tipo, eu não podia levantar porque eu me dava as tonturas, eu caía, eu tava fraca, aquela coisa. E essa mulher teve o parto normal dela, estava andando e tal, e a mulher, ela tinha problema de dormir. Então, ela simplesmente pegava aquela bebê pra mamar e dormia. E eu falava, gente do céu. Vai E eu cair. acabei falando ainda pra minha comadre, né? Eu falei, Jesus do céu, que medo que ela mate essa criança, porque ela simplesmente dorme e a neném tá mamando. Que é o terceiro E o que filho que dela, aconteceu? né? E tá, daí a primeira Aí noite eu passei e não dormi. Acordei, eu passei em claro, porque realmente a mulher roncava e eu não dormi. A mulher roncou a noite toda. E assim, aquela coisa de ficar olhando e eu... Tensa, né? Sabe? Tensa. E o Eu Arthur sei não como chorava, é. e eu sabia que criança chorava, e o Arthur não chorava. Eu falei, meu Deus, será que esse menino é normal? E eu preocupada, aquela coisa paranoica de mãe.
Assim, de primeira viagem, pelo menos, Sim, né? sim. E aí, outro dia, de novo, a mulher o dia todo ali, com aquela empolgação, e querendo tomar meu banho, e meu marido, e minha comadre, e meu filho, e aquela coisa. E a mulher não dormia. Quando ela dormia, realmente, ela tacava um bebê mamar e roncava. E foi o dia que eu falei pra minha comadre, eu falei, que medo, porque ela realmente, ela dorme dando mamar. E aí, à noite, a médica não estava de plantão, mas como ela foi um caso atípico, que não acontecia todos os dias, ela veio lá e falou assim, fiquei sabendo, vim ver como é que você tá, que tá tudo certinho, e fiquei sabendo que você não dorme, então hoje você precisa dormir. Isso ela passou lá, era 9h30 da noite, às 10, ela pediu pra senhora sair, falou assim, senhora pode sair? Ela precisa dormir, nós vamos levar o bebê dela e ela precisa dormir, porque eu sei que ela não dormiu a noite toda aqui, ela teve um problema parto. ali, então bom, parto gente, difícil. olha que a médica, que eles tiveram não, eu com considero você. ela muito, ela Não, salvou a minha gente, vida e do teve meu um carinho filho. incrível, porque... Ela não estava de plantão, ela foi só pra isso, ela foi ver foi como é pra que ver eu como você tava tava. e pra cuidar de mim, tipo, Nossa, que ela bom. teve assim, e aí eles levaram, e eu não queria desgrudar do Arthur, eles levaram e eu dormi, tipo, das 10 até meia-noite, a mulher voltou, fez o barulho, acordou. E tô lá eu. Aí eu ligo e falo, pode trazer o Arthur, porque eu falei, eu não vou dormir mais, a mulher, né? Chegou. E aí eles trouxeram o Arthur pra mim e a mulher deitou. Ela matou a menina, ela afogou a menina. Matou? Afogou. Mas foi coisa se de engasgou, segundo. se engasgou. Pronto, acabou com a minha vida ali, né? Porque aí eu chamava e eu gritava, e eu, senhora, e ela não acordava. E a criança lá, coisa... E eu lá tentando, e o Arthur virando, quando eu coloquei o Arthur no... Ai, é muito ruim lembrar isso. Aí o Arthur virava, e eu chamava, eu não podia sair, porque eu tava com aquele negócio, aqueles ferros, não tem como pular. E eu tentava, eu gritava, eu juro pra vocês, eu acho que eu acordei o hospital, porque eu falava assim, e nada, a mulher não acordou. Mas a coisa, eu não sei dizer, não, porque eu tive que chamar com as campainhas. Aí eu peguei as campainhas, porque tem as campainhas mãe e bebê, né? Nossa, gente. Peguei as duas e chamo, e grito. Porque eu falei, tá acontecendo, porque eu só escutava a menina gemer. Sabe aquele eu falava, meu Deus, essa menina tá acontecendo. Gente do céu. É horrível. Gente, não. E aí, é por isso que eu falo que Deus dá as coisas assim, o que eu não tive de dor, que eu preferia 1000 vezes ter um parto normal, horrível, de horas, e não passar por isso, porque eu um via trauma, aquela na menina, verdade, a eu gente fica lembrava com isso. da menina, do cabelo da menina. Nossa, é horrível. E quando eu olhei pro lado, aí veio todo mundo. Mas foi coisa de segundos, isso daí não é nem. Rápido, Foi porque eles são muito muito rápido. bebezinho, eles são muito bebezinho. Aí muito chegou rápido. todo mundo, quando eu olho pro lado, a mulher tá com a bebê, assim, com a menina caída. Eu falei, meu Deus, eu arrebentei meus pontos, tive que voltar pra Pra apontar, porque você gritou, nervoso. Eu tentei pular o negócio lá, que eu não consegui, eu não sei como, foi uma confusão, chamaram meu marido, tiveram que me dar sedativo, eu acordei só outro dia, mãe, essa chapada. criança. E aí aí na hora, porque eu entendi, eles falaram, não, tá tudo bem, eles salvaram, só que eu entendi porque eles vieram tirar as coisas da mulher. Foi tudo muito rápido. E eles começaram a tirar as coisas da mulher, eu falei, a criança morreu. E eu peguei um ódio da mulher, porque, assim, ali você tá sensível, aqueles hormônios que dão aquela coisa. tanta coisa, Eu tanta fiquei, coisa. eu fiquei com aquela raiva da mulher, por que ela não coisa. cuidou, por que ela deixou acontecer aquilo? Falei, gente, eu cuido tanto ali, né? Eu ficava tentando dar, porque não tinha o leite, não saía, né? E depois que não saía mesmo, com essa coisa. E aí, pra curar isso que foi complicado, porque eu não... Então foi algo que você viu, mas não tipo, não foi com você. Mas e foi te- um e te trauma que... traumatizou. E aí, o que aconteceu? Você não deixava mais o seu filho sozinho com ninguém. E aí eu tive que, pra sair do hospital, eu menti que eu tava bem, porque eles não queriam. Aí eu tive que dar entrevistas pra policial, o que eu tinha visto, e ficar repetindo pra médicos o que aconteceu. E aí eu culpava a mulher, eu falei, por que ela fez isso? Por que se ela sabe que ela dorme? Por que ela não ficou... E eu não conseguia me controlar. Que é uma aquilo ali. informação que dão tanto pra gente Só não que fazer aí, isso, aquilo, entendeu? pra não acontecer com meu filho, eu me fechei, porque foram 2 meses, assim, que eu não queria que ninguém encostasse. Eu tomava banho, meu marido tinha que segurar, ela tá vendo, Jane? Aí eu comia porque eu tinha que comer, mas eu não tinha fome. Eu bebia porque sabia que eu tinha que beber para ter o leite. E meu sonho era dar de mamar, e aí por causa dessa depressão que eu tive, eu só consegui dar de mamar 4 meses e muito pouco, porque o meu leite foi secando.
tive que fazer Porque terapia. o corpo reage, né, gente? Hoje eu tô falando, eu tô conseguindo falar, mas por 2 anos eu não conseguia. Eu não podia Eu te falar entendo, desse eu assunto. te entendo. Eu não gostava que muita gente ficasse Visse. atacada ali com Com ele. né? E você tem um filho, todo mundo quer beijar, quer pegar, quer tocar a mão. Que quer... doido. Gente, não faça É. isso. Não faça isso, não! Não faça isso. Então, e E aí... a mesma coisa que a criança é grande, me dá um beijo. Não, um Não adulto é, te dá um beijo quando não conhece. exato. É. E aí, Me abraça. Não, Não, obrigada. não, obrigado, não. Foi- Obrigado. Exato, e eu não queria, eu falei, meu Deus, né? E pra dormir, aí a médica falava de 2 em 2 horas no começo, né? Pra dar de mamar, era 24 horas, porque como ele era muito pequenininho, pra quê? Aí o menino não chorava, mas ele não tinha motivo, porque eu não Não deixava... deixava ele ficar com fome, não 2 deixava... em 2 horas, 24 horas eu fazia, porque eu tinha que fazer a fórmula, mas de noite, pensa. Aí meu marido falava, Juni, mas não é assim, vamos fazer o que é... Não, ele precisa engordar, ele precisa ganhar peso, ele precisa aquela Eu coisa. fiquei bem assim. Eu fiquei bem assim com esse teu sentimento. Eu fiquei. Com Tá tudo vendo? isso que você É tá falando, eu difícil. fiquei. Eu desde o... Eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas quando eu estive no hospital, eu tinha medo de roubar meu filho. Porque tem muitos casos que você vê que roubam a chove, né? criança. Eu tinha medo Então, que ele eu fiquei morresse. com medo de roubar. Eu tinha Não, medo eu que fiquei ele... com medo de Deus me roubarem o livre. Lourenço. E a minha mãe falou isso pra mim, porque minha mãe tava comigo. Fica de olho nele, não deixa ele tirar perto de você, não deixa. Tipo, a minha mãe é muito assim, eu tiveram que me dar também remédio na veia pra eu dormir, porque eu não conseguia dormir, eu ficava assim, olhando ele. O meu marido, só que o meu Tá quarto eu peguei respirando, sozinho né? com o André. Você respira, se tá... A gente pagou pra ficar no quarto sozinho, mas o André dormiu, que o André dorme e ronca, como se nada tivesse acontecido. Não é com ele? Não é com Não ele, é é como com se nada tivesse acontecido. Ele deitou lá no sofá-cama e dormiu, e eu olhando assim, eu falei, menino, tipo, oi? E eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu passei a noite toda acordada, a primeira noite, olhando pro Lourenço, ver se ele tava respirando. Eu fazia assim, eu tocava assim, no narizinho dele pra ver se ele tava respirando, pra ele não se virar, pra ele não... Nossa, eu não dormia. Aí chegou uma hora que um enfermeiro falou pra mim, minha senhora, você precisa dormir. Você não pode. Levou o Lourenço, um bebê chorava e eu pensava que era o Lourenço, gritando, chamando pra trazer meu filho de volta, porque era meu filho que tava chorando. E seu filho não está chorando, seu filho tá dormindo. Não sei, mas eu tô escutando uma criança chorando. Você tá no hospital? Aí, Você tá no hospital? Bem-vinda? Uma maternidade, aí assim, ele pegou, normal. me deu um remédio de novo pra eu dormir um pouquinho, mas eu acordei de novo. Meu filho. Era assim. Aí ele falou, senhora, Dalma. Eu falei, não, eu quero meu filho de volta. Traz o meu filho. Aí ele levou, deixou o Lourenço do meu lado, eu peguei, botei no meu ladinho, assim, fiquei olhando, gente, eu ficava olhando ele. também. Apressando, Tempo né? todo. É meu, Eu é ficava meu. assim, olhando, ele falou Fui eu assim, que fiz. gente, ele é muito lindo, ele é muito perfeito, ele é meu. E eu não quis, aí tive a dificuldade também de tudo isso, lá amassaram. Não foi como vocês, infelizmente, mas eu acho que eu faria diferente no caso de escolher um hospital menor. Eu acho que eu escolheria um hospital menor dessa vez, não tão grande, porque na verdade eu escolhi o Bussi por ele ser referência de ter todo Pediatria. em pediatria. Então foi essa, como eu tava com a diabetes gestacional, eu tava muito preocupada que meu bebê poderia nascer com algum problema, porque pode não ser. Claro. Eu escolhi ele por isso, mas agora tendo o segundo, que eu vou ter, se Deus quiser, eu vou escolher um hospital menor. Não, Porque, ali é ótimo. por exemplo, Foi muito eu bom. tô A minha escutando de experiência vocês, foi a maravilhoso. experiência é totalmente diferente. Maravilhoso. Meninas, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Tá. que eu queria falar de vocês com uma questão que também mudou muito a minha vida, apesar de eu tá pouco tempo aqui na Itália, eu tô há 6 anos aqui na Itália, não tenho muitas amizades, não tenho, a maioria das minhas amizades são do Brasil, mas eu senti que a minha amizade, o meu ciclo social mudou muito depois que eu tive meu filho. Completamente. Vocês sentiram isso? Vocês sentiram que foi difícil depois até de retomar, ter a amizade de vocês com a maternidade, quando chegou a maternidade? Muda completamente. Assim, completamente. As pessoas param de te ligar. É impressionante. Você teve um filho, você não teve uma doença. Sabe? Aquelas, vamos sair, vamos sei o quê, vamos sei o quê. Ninguém liga, ninguém pergunta. E ninguém pergunta, tudo bem? Tá tudo bem? Todo mundo, peraí, calma, desculpa. Todo mundo liga quando a criança nasce. Todo mundo vem. Pelo menos daquela, vamos ver a criança, tá? Depois, some. E a gente mora, Milão é pequeno, não é grande. Não. Entendeu? E eu percebi isso. Antes eu ficava muito chateada. E Deus trabalhou muito isso em mim. Eu ficava muito chateada porque abria Instagram, via todo mundo andando, todo mundo fazendo, todo mundo indo, todo mundo fazendo aquilo. E assim, claro que ninguém pergunta se você tem rede de apoio,
porque para você sair, você tem que deixar o seu filho com alguém, né? Então, assim, tem uma rede de apoio. Ou tem aqueles sem noção, tem pessoas sem noção que te ligam às 7 da noite no mesmo dia e falam, vamos sair hoje à noite? Não, calma aí. E meu filho, deixa onde? Então, assim, são tudo, dois pesos, duas medidas, sabe? Então, assim, eu senti muito. Eu percebi que sumiu muitas sumiram. pessoas. As pessoas sumiram. E sabe o que acontece? Por exemplo, a Camila é uma pessoa muito sociável, de muitas amizades. Tanto que... Gente, a Camila fez baby chá do filho dela. Você não tá entendendo. Tinha quantas pessoas lá dentro, Camila, eu acho? 50, 60? Gente, quem é que tem 50 amigos? Quem tem? Foi. A e Camila. Aí eu trago todo mundo. E tava todo mundo. Eu falei assim, gente, eu cheguei no final, porque eu acho que eu tinha trabalhando. Uma mentoria. Eu tenho uma mentoria nesse dia, eu cheguei no final. Falei, gente, brotava gente de tudo quanto é lugar. E gente e era gente entrando e saindo. Gente, eu falei, gente, é um baby chá. É um baby chá. E tem muita gente. Então, eu acredito que é um impacto, sim, para uma pessoa que é muito sociável. Sim. De repente, todo mundo vai sumindo, vai vendo. Porque o ciclo, ele muda, gente. E ele muda demais. Prioridades. Eu digo que é a vida adulta. Quando a gente começa a ter a nossa vida adulta, tudo muda e algumas pessoas até vão te criticar também quando você muda. Quando o Lourenço nasce, na verdade, tudo mudou do meu ciclo social, meu modo de me comportar, dos ambientes que eu vou estar, do que eu não vou estar, quando eu casei. Sim. E quando eu casei, eu tomei a decisão de casar, eu falei, mudei a minha vida de relação solteira. Solteira é uma coisa. A partir do momento que eu casei na igreja com meu marido, sabe, assim, a bênção de Deus e tudo, eu falei assim, não, agora eu vou dar prioridade pro meu casamento, pro meu marido e fazer a minha família. E quando veio o Lourenço, aí que mudou mais ainda a minha vida. Mas as pessoas, elas foram um pouco cruéis comigo com relação à minha maternidade, em relação, por exemplo, ao meu trabalho. Pessoas que conviviam perto de mim. Falaram assim, Érica, você vai ficar esquecida, você vai parar de trabalhar, vão te esquecer. Como é que você vai fazer? E, poxa, eu desejei tanto o meu filho, Deixa eu cuidar, né? Deixa eu queria viver. cuidar, eu queria viver isso. E assim, a Camila foi uma pessoa que tava com um bebê pequeno, pegou o carro dela, foi lá comigo, levou um açaí pra mim. Quando eu tava grávida, ela levou um açaí pra mim, era bolsa, criança, Porque a Camila, ela é muito prática. A Camila, ela é muito prática. Ela não é... Eu sou toda metódica. A Camila é muito prática. Então, ela levou o açaí, levou a criança, não sei o quê. E eu, Camila, você quer que eu prepare uma comida específica pra ele? Não, amiga, ele come o que a gente come. Foi lá e enfiou tudo. Meu Deus do céu. Amiga, você quer que eu prepare? Não, amiga, ele dorme aqui no sofá, tô ajeitando, não sei o quê. Praticidade dela. E eu, que eu não moro centro Milão, a Camila mora centro Milão, mora um pouquinho mais afastada, e ela foi lá e passou um momento comigo, naquele momento lá dela e tudo. Mas são poucas as pessoas que fazem isso e que respeitam o teu momento, que estão lá só pra conversar, só pra escutar, sem julgamento. Não, as pessoas, elas querem que... E respeita quem é você nesse momento. Um exemplo, como você disse, eu sou prática, eu sou muito prática. E até hoje... E não sou pessoa com ânsia, eu não tenho aquela ansiedade, não sou protetiva, não. Meu filho é pro mundo, voa, entendeu? Eu tô aqui. Então, eu respeito o modo dela, que somos totalmente, de lidar com as crianças completamente diferente. Claro. Completamente. Mas quando você tem uma linha sutil de respeitar, que falta em muitas pessoas. Porque hoje as pessoas te julgam. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Dá isso aqui pra criança. Peraí, calma, não dou. O que eu dou pro meu filho, eu não posso dar pro dela, porque eu tenho que perguntar antes. Claro. Sim, né? verdade. Mas é respeitar Respeito. como ela tá criando. Porque assim, filho teu regra tua. Verdade. Filho teu regra tua. Exatamente. Então assim, eu acho assim, não é eu sou boa, ela é ruim. Não. É o que funciona para a família dela, vai funcionar para a vida, pro teu cotidiano. Como horário para dormir, horário para isso, horário para aquilo. Porque é fundamental. Sim. Que hoje, que nas amizades, você acaba perdendo porque não respeitam isso. Como num caso, teve um evento, alguém convida você, vem sair hoje, terça-feira. Não, terça-feira eu não vou sair de casa. Entendeu? Pô, então, é tudo.
tudo isso. Sobre amizade. Sobre amizade, brava. Sobre prioridades. Prioridade, porque muda, gente, muda completamente, não tem jeito. Eu e a Camila, a gente, com relação a isso, a nossa amizade funciona demais, porque porque a gente se respeita muito. Ela tem o estilo dela, eu tenho o meu estilo, a gente se respeita entre E si. se aceitam com suas diferenças. E a gente não se sufoca. A gente não se sufoca. julga. Cobrança zero. E não eu se ela. julga, porque esse é a verdadeira amizade. E se você não fala você com aceitar. alguém, Claro que você, como amiga, você vai ali te dar o teu ponto de vista. Mas não é que você tem que Impor. aceitar. Pra mim funciona. Vê se pra É. você funciona. Se ela quiser, ela vai tentar. Se ela não quiser, ela não vai aceitar. E E pode é isso passar que é semanas amizade. sem se falar. Sem se falar, E quando fala, verdade. mas tem aquela pessoa, eu não ligo mais porque sumiu, que agora virou mãe. Eu não faço mais isso porque agora só penso na criança. Eu só fala de criança, não sabe falar de outra. Porque também isso também muda. Né? Nossos assuntos. O que você vai falar de criança? Porque é teu primeiro filho. Você vai falar o quê? De 10? Você não sabe. Então você Verdade. está descobrindo. Então Exato. isso sobre É o as que você tá amizades, vivendo. você está tendo com pessoas. Eu não vou ficar falando só de criança. Eu não vou falar. Mas naquele momento é o que ela precisa Que eu tô falar. vivendo. Né? É o que Então eu tô é sobre vivendo. todo o globo das amizades que vão sumir, vão aparecer porque não querem. Talvez as pessoas não querem te ouvir. Não é? E tá tudo bem, gente. Assim, eu acredito que quando você toma a decisão de ser mãe, ou se acontece por corajosa. acaso. É coragem, viu? É Ser coragem, mãe é coragem. é determinação. É coragem. E às vezes tem pessoas que realmente elas não vão mais fazer parte do teu próximo ciclo. E deixar essas pessoas irem também. Porque não era de verdade, porque se não continua, não te aceita na tua nova fase, mas em todas as áreas, não só na parte de ser mãe, mas se a amizade não te aceita, você ali, se você melhorou, se você é mãe, cresceu se com o você trabalho. cresceu, não é uma amizade, então tá tudo bem, some, é melhor que suma do que se não tá somando, tem que sumir, não é aquilo que falo? Eu também sou bem assim. Eu não tinha tantas amizades, eu nunca fui de muitas amizades, mas eu achava que aquilo era de verdade. E as poucas que eu tinha, quando Dói mais. nasceu, Dói mais quando você tem aquele nasceu o ali, meu né? filho, Dói mais. já foi uma experiência complicada, que me ajudou, que ali não dei importância, porque eu não queria ninguém, nem as minhas melhores amigas, que eu achava porque que você era, viveu aquele que na verdade momento. eu achava que era, A gente porque na acha verdade muita eu coisa, era né? amiga, não era, né? E ali eu descobri que não era amizade, porque eles foram sumindo, porque ali eu precisava de apoio mesmo, sem eu saber, eu precisava que as minhas amigas viessem ali e falaram, não, vem aqui que eu vou te ajudar a limpar vou limpar a tua casa, vem aqui, eu te trouxe um almoço, eu trouxe Isso. uma fruta pra você, Isso. teu marido tá trabalhando, né, porque ele não pôde parar de trabalhar. Eu não tive, mas no momento ali, pra mim foi um alívio, porque realmente eu não queria. Mas talvez se eu tivesse uma ajuda das amigas, Você ia passar mais eu leve. teria, Ia passar mais leve o que você passou. Mas aí que entra a rede de apoio que a gente sente falta aqui, que a gente teria no Brasil. Sim, vizinho, primo, A mãe. papagaio, Vocês cachorro. sentiram A muito mãe. falta dessa rede de apoio? Porque a minha mãe ficou 2 meses e meio só aqui comigo. eu não tive ninguém, né? Eu fiquei eu e meu marido só, então fui eu, meu marido e Deus. Eu tenho uma grande fortuna, eu tenho minha mãe, né? É, Eu sou então. abençoada que eu tenho minha mãe, ela é minha mão, meu pé, meu braço, Mãe, tô aqui, ela corre. Ah, então. Eu tive uma experiência onde ela passava, onde você veio, ela batia na porta, deixava a comida e ia embora. Olha aí. Isso. Não precisa nem ser todo dia, mas só Não, de vez em quando já é aquele carinho, você se sente abraçada, né? Pra quando meu marido chegasse, ela saía antes que ele entrasse. Olha aí, Pra não tá vendo? atrapalhar. Aquele Entendeu? momento, Aquele e momento. respeitar. E É muito, respeitar. isso daí soma muito, Muito, porque realmente então, eu não assim, tive. Eu não tive Tenho nem... ela, né? não. Então, E aí eu lembrava que as minhas irmãs mais velhas, todas tiveram. todas tiveram, e uma se ajudava quando tinha neném, porque eu sou a mais nova. Então, mas eu lembro teve o neném, uma ia lá e ficava a semana, aí a outra, a minha mãe ensinando. Você Mas a também é nossa abençoada, mentalidade, você mas também é amiga, a abençoada, nossa amiga. mentalidade ela muda depois que a gente vira mãe. Porque Sim. a gente já viveu por esse processo, então a gente fica mais empática pra entender isso. É difícil a gente conversar com quem não é mãe. Não, é muito não. difícil. Ela nunca vai entender. Não. Ela só vai entender quando ela passar pelo processo. A minha mãe, ela ficou os 2 meses e meio comigo. Eu tive uma grande sorte que a minha mãe veio, ficou comigo. A minha mãe, ela Te não abraçou, ficou, né? ela não ficou cuidando em si muito do Lourenço, porque eu tava muito que nem uma leoa em cima dele, era eu e ele. Mas ela cozinhava pra gente, ela preparava o almoço, olha porque aí. meu marido saía de manhã e voltava à noite. Total, tipo, à noite. E
A minha sogra também trabalha direto. Também não foi que ela me ajudou, pra eu encontrar, tá me atrapalhando total a minha sogra. Tá bem, me Mas deixa ela tava tá boa ela lá na casa dela, porque na cultura italiana as pessoas vão muito visitar o neonato. E pra gente no Brasil não existe isso. Não. Então, eu não queria É que o ninguém... cuidado. Eu queria ser cuidada, eu queria cuidar do meu bebê e eu não queria ninguém me olhando como eu tava. E ela, em vez de querer chamar as amigas dela pra ir dentro da minha casa. Não. Posso chamar minha amiga que do Invasão, meu trabalho? Eu, o quê? Eu falei pra ela, Pra não. conhecer o meu neto. Não, e ela ficou assim, por que não? Por que não? É um momento meu, olha como eu tô, eu não vou fazer sala pra ninguém. Pra olhar o meu filho, que isso? Eu falei, ó, tem Você um fica período... muito vulnerável. Não, eu falei pra ela, tem um período que a gente tem no Brasil, que é quarentena, que a gente não sai de casa e que ninguém vai ver Se meu bebê. cuida. Falei pra Pra ninguém gente vai se ver meu cuidar. bebê. E ela ficou assim, eles se sentiram muito magoados, assim, mas eu falei, não vou deixar as pessoas ficarem bem pra eu ficar ruim, entendeu? Não agradar, Isso aí. né? Não vou agradar ninguém, porque quer. Eu tenho que agradar, por exemplo, como a Camila falou assim, eu vou pra um certo jantar, eu vou pra um certo lugar. Não, gente, eu vou se der. Claro. Se não der, eu não vou e tá tudo bem. E você saber respeitar isso da tua amizade, sabe? Respeita a amizade disso. Como a Camila falou, a gente não se liga todo dia, Não. toda hora. Nem se vê toda hora, mas quando a gente precisa, a gente sabe que vai estar uma Nos disponível. momentos. Nos momentos importantes, disponível uma pra outra. E é isso que a pessoa tem que entender. Não precisa ser todo o tempo. Não, não é isso. Não é amizade de quantidade, mas ser uma amizade de qualidade. Que isso que é importante. E eu sinto assim que cada vez mais, você sabe que eu faço evento, que eu tenho muita gente perto de mim, mas pessoas mesmo que convivem no meu ciclo, que frequentam a minha casa, é contada nos dedos. Porque a tua maturidade hoje É outra. Que a maternidade te ensina. A maternidade te ensina a ser madura em determinadas situações, né? A distinguir outras coisas. E eu sempre falo que Deus ouve conversa onde nós não estamos. Né? Exato. Ele ouve conversa. Então, assim, as pessoas somem da tua vida. Ui, o que aconteceu? Peraí, tudo tem um propósito. Tudo. Né? Nada é por acaso. E meninas, Então, falando da questão puxando uma outra pauta, Tem que tanta coisa. Vamos puxar, é tanta coisa, mas puxando uma outra pauta, que vai ser a nossa última pauta do dia, do nosso episódio, eu queria falar com vocês a respeito da questão do trabalho e a maternidade. Porque, por exemplo, a Camila, ela nunca parou de trabalhar. Não. A Camila, ela não parou. Acho que até o último momento, ela com barrigão, ela estava trabalhando. Eu também fiquei trabalhando, até uma semana antes a gente estava gravando, né? Era a Brenda gravando direto. Porém, quando eu tive quase um ano. Eu fiquei... Quase um ano não, mentira, tô mentindo, gente. Tô mentindo. Eu fiquei uns 5 meses parada, porque com Lourenço com 6 meses eu já tava fazendo os Brasileiros Inspiradores. Sim. Então eu não vou falar pra vocês que eu fiquei um ano parada, que eu tô mentindo. Mas eu diminuí muito tudo que eu tava fazendo. Você selecionou, né? Foi, eu selecionou diminuí as coisas. muito. Mas você não, Camila. Como tu consegue? Como tu consegue? Olha, me pergunto eu também. Todo dia eu me pergunto como eu consigo. Como tu consegue? Mas sabe o que acontece? É um senso de responsabilidade que eu não tenho outra pessoa. Hoje eu tenho outra pessoa para delegar, que hoje é meu dia de folga, né? Eu deixei sábado, eu pego o sábado para não trabalhar. Mas é um senso de responsabilidade onde eu tenho 20 pessoas que dependem de mim, né? Então, quando você depende, você sabendo que as pessoas precisam pagar aluguel, precisam pagar comida, precisam manter, né? E eu peguei pro meu casamento, que eu falei que estava grávida, eu peguei uma pessoa para fazer o meu local. E a pessoa me abandonou, porque é um trabalho, não é fácil, porque você trabalha com logística e trabalha com pessoas, aonde uma pessoa tem que levar da A a B, seria fácil, mas as pessoas sob pressão não conseguem reger, não conseguem trabalhar. Nenhum. Então, assim, e eu tenho essa capacidade eu bato no peito mesmo de ter essa capacidade de fazer. E eu nunca parei, meu filho pequeno, e eu Nunca parou, gente. no telefone, Nunca. eu jogando assim, eu indo ali, eu continuando e portando avante. Mas eu pensava, eu queria parar. Isso te deu cicatrizes? Muita. Sim. A hoje eu não faria mais. Brava. Porque não vale a pena. Não vale a vale pena. nada. Porque a infância de uma criança tem escadência. Tem Passa. data de validade. Então, assim, passa muito rápido. Hoje ele tem 2 anos e meio. Que com o primeiro eu consegui, porque com o primeiro eu fazia só modelo. Então eu parei, o meu dinheiro que eu tinha, o primeiro filho, eu parei 1 ano e meio. 1 ano e meio eu quis ficar com ele. Trabalhava, fazia algumas coisas assim, trabalhava, mas eu quis viver 1 ano e meio das primeiras experiências. Nesse caso hoje, como eu não preciso trabalhar no escritório, eu consigo resolver muito por telefone, eu participo de tudo do meu filho de 2 anos e meio hoje,
todas as primeiras coisas sou eu que estou ali, mas eu estou no telefone, eu respondo, ou dou uma pausa, e o telefone. Não é a mesma coisa, que hoje eu não faria mais. Mas assim, tocando no assunto, porque às vezes quando você não quer parar, o universo te faz parar. Né? E aconteceu. Aí eu parei 2 meses. Por quê? Porque o Theo, ele inalou um produto tóxico, letal. Ele tá vivo por milagre, é um produto realmente letal. E ali eu tive que parar. Foi a primeira vez na vida que Deus, o universo, Deus falou, parou. Tirei o freio de mão e eu vivi 45 dias dentro de um hospital, que entre a vida e a morte, porque o líquido foi um óxido carbônico, um destilado da benzina, da gasolina, né? Que queimou o pulmão do meu filho completamente. Ele tinha 1 ano e meio. Então, e é o primeiro caso no mundo, o primeiro caso na Itália, onde os médicos todo dia era uma corsa contra o tempo. Ele estava correndo contra o tempo, que eles não sabiam como fazer. Como foi que aconteceu? Então, nós estávamos no escritório do meu marido, passamos para pegar umas estampas, que ele tem uma tipografia, né? Eles fazem estampa. Fui pegar a tipografia. Ele estava aqui do meu lado junto com meu marido. E o meu grande falou, mãe, eu vou ligar essa maquinário, um maquinário que corta papel. E meu marido falou, não faça isso. Espera que eu tô chegando. Uma criança de 8 anos obedece? Não. Difícil. Não. Criança é criança, né, Criança é gente? criança. O que ele fez? Ele acendeu a máquina. Meu marido saiu rápido, porque a gente estava tipo, no outro lado o escritório é muito grande, então de um lado pro outro. E o pequenininho foi atrás dele. E eu falei, ele tá com você? Ele falou, tá. Então, tá com você, eu continuei do jeito que eu tava. O lugar não é um ambiente para uma criança. Mas se alguém tá olhando, tá tudo bem. E aí ele pegou na perna do meu marido olhando o grande, ele achou uma garrafa, tipo assim, tinha essa garrafa assim, embaixo de um móvel. Que só Deus sabe quando estava perdido. Ele pegou essa garrafa assim, tinha uma canucha, ele colocou na boca. Eu, mãe, ouvi ele fazendo assim. Eu falei, Simone. Aí ele falou, ele não respondeu. Eu corri. Meu filho estava assim, viola já. E aí eu falei, o que ele colocou na boca? Eu falei, o que ele colocou na boca? Ele falou, não sei. Eu fiz assim, eu vi a garrafa. Eu falei, garrafa. Não é a garrafa. Eu falei, é a garrafa. Porque se você apertava a garrafa, é dura. Mas ela tinha um tubo. Aí eu fiz ele vomitar. E ele não vomitava. Eu coloquei o dedo Tu botou teu dedo na garganta? Coloquei ele na garganta, tal. Ele vomitou e continuava respirando mal. E eu falei pro meu marido, pega o papel, vai ver o que é. Ele falou, não é isso. Eu falei, vai pegar a minha lucidez. A minha lucidez foi. É um A Camila, instinto, filho, é um instinto de mãe Não, mas também, ela, né? ela não Eu se fui- desesperou, Não, ela, eu não me ela desesperei. controlou o momento. Eu olhei pro meu pequeno, e ele tinha 8 anos, eu falei assim, não foi tua culpa. Tá tudo bem. Peguei, o meu marido vai pegar o papel, peguei outro, fui pro carro. Meu filho de 8 anos falou, mãe, eu dirijo eu. Porque o meu pequeno tava tentando vomitar, não respirando. Mãe, eu dirijo. Eu olhei pra ele e falei, Pierre, você só tem 8 anos, não. E meu marido, no meio tempo, ele conseguiu chegar, achou o papel rápido. Nós voamos. Aí meu marido falou, tem que dar leite, porque se é uma tosse, tem que dar Sim. leite. Paramos ainda no mercado, ele em 1 segundo comprou leite. O menino não queria tomar leite. Aí eu cheguei no hospital, o hospital falou assim, o Butzi, não, a gente tá ocupado, não me interessa, meu filho, pá, joguei. Ele falou, o que aconteceu? Essa garrafa, não sei o que é. Esse é o papel. Não, eu dei o papel, eu falei, esse é o papel. Aí foi uma corrida contra o tempo, eles ligaram pro hospital antiveleno, e todos os dias eles não sabiam como gestir, eles não sabiam o que fazer, um filho com uma febre, aí passou um período ali, ficou na pronto-socorro um dia, aí depois a gente subiu pra terapia intensiva, dali a gente saiu depois de 30 dias. 30 dias na terapia intensiva, que foi muito choro, muita dor e muita insegurança, porque ele não tinha... Os médicos não sabiam como cuidar. Eu orei assim muito, foi Deus. Sim, foi Deus. Milagre Ele é um milagre, porque não tem explicação científica. O pulmão era completamente... Quando os médicos lavaram o pulmão dele, falou, eu nunca vi, e lavaram depois de 10 dias, eu nunca vi um pulmão conchato tanto assim. A Érica fez um grupo, onde eu não avisei ninguém, só avisei algumas pessoas próximas. Ela fez um grupo de oração. Tinha um mundo lá dentro. Pessoas que me conheciam. A gente fez uma corrente de oração de hora em hora. Hora em hora. 24 me horas a arrepia. gente ficou, também me arrepio, porque Deus. Foi Deus. Nossa, assim, Foi eu tenho um amor e um carinho muito grande pela família da Camila, ela sabe disso. Obrigada. Porque ela, assim,
É muito minha amiga mesmo. E aí ela E criou um grupo Eu queria poder fazer alguma coisa. e as pessoas começaram a orar. E você e fez. Fez Você muito. conseguiram. Foi Foi tudo uma isso. oração a meninas que não me conhecia. A prima a Sandy fez um grupo de oração, a tua prima. Foi. Todo mundo, o mundo inteiro, o mundo. Quando O eu falo mundo, era gente do Brasil orando, gente do Senhor. Brasil, gente do Brasil, gente da Itália, pela cura, pedindo pedindo pela cura, pedindo pela cura. Foi assim, foi impressionante. E os médicos falaram, E deu eu não sei certo, como foi, não graças sei a como Deus. que é. Escutou não a nossa, sei, foi. escutou a nossa. E aí os médicos falaram, não sei. Eu olhava pra eles e Nossa falei assim, oração. Deus vai usar vocês. Sim. E ela assim, não, mãe, mas não sei. Eu falei, eu creio em Deus. Eu era louvor 24 horas no hospital. Aí tinha um padre que vinha, né? Eu sinto muito. Eu falei, posso pedir um favor? Não fala que eu sinto muito, fala que tá tudo bem. Né? Não tá tudo bem. E aí meu filho, ele ficou no casco para respirar. Sabe aquele casco que tinha do Covid? Tava cheio de atacado de fio, não podia andar. A Érica, como várias pessoas, eu não podia sair do hospital. A Camila. 45 lá, dias, né? E eu não voltava para casa, não via meu pequeno. Não viu o outro. Não vi o né? outro, foi um Que desafio isso- muito grande para mim. As pessoas vinham na porta da terapia intensiva, deixava a comida e ia embora. Aí quando eu conseguia alguma enfermeira, olha ali para mim um minuto, eu ia lá, dava um abraço e ia embora. Entendeu? E na terapia intensiva só podia o pai e a mãe entrar, meu marido. Eu larguei o trabalho, larguei Largou tudo. É aí que eu digo que chega um Ali- momento que o universo, ele te mostra assim, o Obriga. que é mais importante na tua Foi. vida. Porque a gente sempre fica nessa busca insensável, Foi. sabe? E a gente vai sempre, incansável, de dinheiro, querido, de dinheiro. Às vezes nem É é aquela dinheiro, às coisa vezes é que a gente- status, é status. querer tá aparecendo, é querer estar em evidência, e às vezes a gente esquece o que é mais importante, que é a Foi. nossa família, é a nossa casa. Isso mudou meu marido também, que ele tirou o pé, porque ele voltava muito tarde, muito tarde. Ele nunca era muito tava, ausente, né, Muito, Camila? muito. E ali ele percebeu. Aquela história. A sensação de culpa dele. E depois que eu saí do hospital, ele é o meu milagre. O meu filho ele é um milagre, ele é um furacão, ele Nossa, ele ele é bravo. luta. Brendinha, coloca uma foto dele, por favor. Ele luta pela vida, ele luta todos os dias pela vida dele, né? E aí, o que acontece? Quando eu saí do hospital, que foi depois de quase 50 dias, eu fiquei 30 dias em terapia intensiva, 15 dias em isolamento. Sim. E ele pegava muita doença dentro do hospital. O hospital não tem como não pegar. Então ele não melhorava. Eu saí ainda, os buracos do pulmão dele ainda estavam abertos. E nós ficamos 4 meses e meio sem sair de casa. Sim. Sem Realmente sair de é um casa. milagre. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Ele é um milagre, porque como a ele Camila falou, ele vida. tinha buraquinhos no pulmão dele. 6,5 centímetros, que é o meu dedo. É. Ele tinha judiação. cavitar, 6,5 centímetros. E se vários. reconstruiu tudo. Reconstituiu, porque o pulmão é o único órgão do nosso corpo que se refaz. É o único. Mas, no caso dele, letal, ele é vivo. Então, ele é milagre, assim. E isso fez a gente parar. Isso fez assim até a família de vocês rever e Os nossos unir a família em geral, Sim. unir a família. E a grande lição que eu tirei com a história da Camila é que quando vem um desafio, uma provisão, né, para nossa vida muito forte, tem um porquê. Tem um porquê. Não adianta você reclamar, Não. você dizer por que Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Porque tem um propósito. E acredita e não perca fé. E a Camila, nenhum momento ela questionou, Nunca. nenhum momento ela duvidou, não teve esse momento de duvidar. Meu Deus, será que... Não vai acontecer, nós vamos sair daqui, meu filho não vai melhorar. E tá falava tudo isso pra bem. todo mundo, E falava né? pra todo mundo. Não teve um momento em que eu vi a Camila desesperada. Não teve esse momento. Então, é de você realmente ter a sua fé inabalável nos momentos desesperadores, nos momentos que o teu chão cai. Caiu, eu não tinha chão, mas foi a fé inabalável que o meu sogro, que não acredita em Deus, não nada, ele falou, esse teu Deus aí, essa tua fé tá de parabéns. Porque eu nunca duvidei, nunca perguntei Deus por quê.
eu só agradecia. E aí eu tinha que ter a coragem de, além de estar todo mundo querendo saber e tal, e eu desabafava muito, né? Eu contava o dia, eu registrei todas as fotos, como ele entrou no hospital, todos, porque eu falei, ele vai ser testemunho, eu vou contar a vida dele. história Então, dele. porque para muitas mães a gente reclama, a gente tem medo, e depois que ele saiu, depois de 4 meses e meio, ele pôde voltar para a sociedade. Ele voltou para a escola e ele teve uma febre, e ele teve convulsão. A primeira febre, ele teve convulsão febril. E ali foi difícil demais também. Foi muito difícil, porque ele desmaiou e não respirou por 3 minutos. Nossa. E aí depois ele voltou. Provações em cima de Eu provações. fui pro hospital e ele teve outra lá também. Então, assim, ele pode ter febril, como ele nunca mais pode ter. Ele nunca mais teve esses 2, que foi bem difícil. E isso fez o meu marido voltar para casa mais cedo, participar mais, nós como família, eu pegar folga de sábado, que eu nunca pegava folga de sábado, eu fazia tudo, mas estava ali, ó, telefone, tá, peraí, vai Não exercer estava aqui. 100% presente, né, É a amiga? regrinha, né? Se você não aprende pela dor, pelo pelo amor, amor, você você aprende. Pela dor. É. No teu foi caso isso. também foi assim, Jane? Então, Do trabalho? Não, né? Que você o parou. trabalho... Não, porque eu já fui mãe tarde. O Arthur nasceu com 35 anos, Ai, então... mulher, você quer falar o quê? Eu tive com 36. Mas não, mas assim, Gente, no ela me senso... chama de velha. Não, mas assim, porque de Madura. normal a gente no Pra- Brasil, pra não sei, mas pelo sociedade, menos né? a minha família toda, as minhas amigas são todas mães assim, de 27 anos, 28 Cultura, anos. é também cultura. Máximo, 25 anos, tem Pra amigas Itália, minhas pra Itália que... vocês estão bem. Pra Itália, Né? você tá Aqui é italianas normal. também. Porque italiano Aqui é tem normal ser mãe com esse 40, padrão. 42, 45, é super sim, normal. sim. Mas né? Eu optei porque queria fazer minhas coisas e ser mãe mais tarde. Tanto que eu era cobrada pela minha família. Você nem vai ser mãe. Sim. E não sei o quê. Eu falei, vou, mas vai chegar a hora certa, né? E eu optei, primeiro assim, eu já queria mesmo parar e dedicar a ser mãe. E depois teve o problema, né? Esse trauma aí que eu tive que curar. Foi 1 ano ali de terapia bem intensa mesmo, para me curar. E graças a Deus o meu marido conseguia manter toda, né, a nossa vida, a vida aqui no Brasil, porque a gente tem as coisas lá também. Então é aqui e lá. E graças a Deus ele deu conta. Então eu pude me presentear em ser mãe por 3 anos, porque depois veio a Covid, né? Aí teve que ficar mesmo trancado de casa. Aí por força teve aquele período que a gente ficou no Brasil. A gente chegou no Brasil quando explodiu o negócio aqui. A gente estava no Brasil e ficou lá 5 meses, 4, 5 meses, porque a gente não conseguia voltar. A gente chegou em fevereiro, a gente voltou aqui em agosto. Foi aquela loucura ali, a gente não podia voltar. E aí faltou aquele período ali. Foi quando eu comecei a trabalhar com meu marido, que depois eu trabalhei 1 ano, eu falei, ou eu mudo de profissão ou eu mudo de marido, porque 24 horas não dava. É difícil. E aí foi quando eu entrei nessa nova profissão, né, Estética, do método da Renata França, e tô até hoje. Mas assim, teve o período ali com o Arthur, quando ele era bebezinho, que dava pra carregar no... Eu não parei totalmente. Eu fazia personal organizer com a minha ex-chefe, com as amigas delas. Eu levava ele e fazia ali um armário, fazia alguma coisa, eu carregava ele. Mas não assim, eu fazia... era um jeito de me ajudar a sair de casa e me ocupar. Mas eram algumas horas, assim, poucas coisas. Não parei assim, zerado. Mas depois que ele começou a caminhar também, não, que aí, né... Fiquei já em casa, que já não dava pra largar na casa dos outros, pra ele ficar andando, me escapando, não dava. De um lado pro outro, não tem como. E nada. E depois eu também, eu tive que ir pro Brasil, porque eu tava construindo, aí eu tive que estar lá junto. A gente passou 4 meses, eu e o meu filho lá no Brasil, pra construir, pra fazer as coisas, a casa lá onde meus pais estavam morando. Então, eu fiquei lá. Aí depois eu vim, que mudei tudo, mudei de cidade, saí de Milão, fui pra Pavia. E é isso, foi um pouco diferente, assim, eu fui aprendendo, esse período foi bom porque eu consegui passar a troca de fralda, eu consegui fazer direitinho, aquele que é muito difícil, então eu tava ali todo dia, consegui, foi fácil. Eu fui mãe, eu consegui. Isso é maravilhoso, porque eu me culpei muitas vezes, e eu falo, quando eu vejo muitas mães empreendedoras,
quando tem um filho, elas querem trabalhar, elas querem fazer algo, ainda mais quando elas olham a rede social, fulano de tal tá fazendo, eu também quero fazer, não vou ficar pra trás, as pessoas te julgando. Atrapalha. Viu? Atrapalha. E não, eu quis fazer no início, aí eu comecei a ficar com raiva. Tipo assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? Eu tô assim, e aí eu chorei muito, nossa, eu chorei muito no início da gravidez, porque o André saía de manhã e voltava à noite, a minha mãe já tinha ido embora, e eu sozinha com o Lourenço, teve muita cólica. E eu assistindo o vídeo no Instagram, eu vi um vídeo de uma moça que falou assim, para de combater com a maternidade, viva a sua maternidade. A partir do momento que você entender a bênção que você tem, tudo vai ficar mais leve. Depois você vai voltar a trabalhar, depois você vai voltar a socializar. Retoma tudo. Tudo tem Até a o físico, paciência. Físico, porque Até a barriga o fica físico. grandona, né? E parece que entrou no meu ouvido como se fosse uma mensagem assim, de Deus pra mim dizer assim, ei, você não quis tanto essa criança? E você Viva lutou, e isso você agora. sabe o que Não você é? passou. Eu lutei tanto pra ter ele. Eu falei, cara, Érica, o que você tá fazendo? Para, viva. Ainda bem que viva. você conseguiu fazer isso antes, não mais tarde, né? Não, foi. Não percebeu ao longo, porque muitas pessoas falam, puta, por que eu parei? Olha o que eu perdi. Foi. Né? Porque No meu eu caso, falei eu não assim, acho vou que eu parar. perdi, porque eu tô presente, né? Sim. Mas eu tô ali trabalhando, mas não é que eu perdi os passos, mas hoje eu largaria tudo e faria diferente, mas não é que eu perdi. E o bom é que você reconheceu Antes. logo. Logo. Isso é bom. Isso é incrível. Mas, meus amores, nós estamos terminando esse episódio incrível de Mães de Mil Tarefas. Obrigada. Eu sei que tem muita conversa, gente. Tem muito bate-papo, tem muita coisa pra contar, mas assim, cada vez mais a gente vai trazendo um tema aqui pra vocês, contando um pouquinho, trazendo mulheres incríveis pra trazer toda essa experiência pra você. Olha, o Obrigada. Instagram da Camila vai estar aqui pra vocês também, da Jane, se vocês quiserem entrar em contato com elas, adquirir também o serviço que elas têm de trabalho, vai estar tudo aqui o contato na descrição pra vocês. Se você não tá inscrito no nosso canal, ó, te inscreve no nosso canal, coloca coraçãozinho, comenta, assim o Instagram entende que o nosso assunto é relevante, manda pra muita Ó, clica, gente. Clica embaixo, aqui, né? comenta e manda pra muita gente, pra gente aumentar cada vez mais essa corrente do bem. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês deixassem uma última mensagem pra aquela brasileira que é mãe e que materna, né, fora do país. Qual é o conselho que vocês dão pra ela? Porque muitas delas estão numa depressão, né, gente? A gente sabe disso. E com toda a experiência que vocês têm, qual é o conselho que vocês dão pra essa mãe? Aqui pra câmera. Posso começar? Eu é de não se cobrar tanto, de só ir vivendo, aproveitando a cada momento, a cada dia, porque se cobrar, eu tenho que ser perfeita nisso, eu tenho que dar conta de tudo isso, eu tenho que fazer isso hoje, eu tenho que chegar e entregar tudo hoje. Não é assim. Eu acho que quando você é mãe, você precisa viver aquele momento ali de mãe, de curtir o filho, de aproveitar porque passa muito rápido. O meu Arthur mesmo, ele tem 8 anos e parece que foi ontem e hoje eu tô aprendendo de novo a ter tempo, a voltar a ter aquele tempo que eu tinha antes e não aproveitei tanto. E eu tinha tempo e não aproveitei. Sim. E hoje eu tô tentando achar tempo para aproveitar e ter tempo de qualidade com ele, que é onde a Érica tá entrando e me ajudando muito, para poder achar tempo e viver com ele, porque tá simplesmente passando assim, presença, voando. Né? Tá voando o tempo e a gente não aproveita e só se cobra. Eu tenho que ser melhor, só que não aproveita aquele tempo que tem, né? É isso, no meu ponto de vista, é não se cobrar tanto. Brava. E você, Cam? Pegando a deixa de não cobrar, é viver. Né? É viver, ter o tempo de qualidade, que seja 5 minutos, que seja 2 minutos, mas que aquele tempo de 2 minutos seja de muita qualidade. Verdade, ser presente. Ser presente. 100% presente. Exato, que você largue aquele momento ou fazendo algo que te dá. E tudo que você está vivendo hoje passa. Tudo, nada é permanente, nada. Ai, gente, maravilhoso. O que você achou, Brandinha, dessas convidadas? Maravilhosa. Eu tava aqui, Obrigada. ó. Meus amores, eu espero... Não terminou. Não terminou. Desculpa, eu já tava pra te dar um abraço aqui pra agradecer. Eu tava aqui pra te dar um abraço, agradecer. Desculpa, eu queria te dar um abraço, abraçar, agradecer, já só tava aí. Meus amores, eu
espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E a gente se vê no próximo Mãe de Mil Tarefas! Agora terminou! Deixa eu só levantar pra dar um abraço nela, agradecer.